Olá, doutos ouvintes, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Inteligência Penitenciária. E nesta aula nós vamos tratar de dois pilares operacionais da atividade da inteligência: as fontes e os meios de obtenção de dados. Sem fonte, não há dado. Sem meio adequado, não há qualidade nem segurança na coleta. Então, a atividade da inteligência penitenciária, ela precisa alimentar-se de dados concretos e relevantes que posteriormente serão analisados, correlacionados e transformados em conhecimento estratégico. Mas para que essa obtenção seja segura, legal e eficaz, é necessário observar dois critérios fundamentais. Primeiro, a classificação das fontes, conforme sua natureza e acesso. E segundo, a modalidade de obtenção, conforme o meio empregado. Vamos analisar cada um desses pontos com atenção. Nesta primeira parte, nós vamos falar sobre as fontes da inteligência. A doutrina divide as fontes de dados em duas grandes categorias: fontes abertas e fontes protegidas. Fontes abertas são aquelas cujo acesso é público ou permitido por vias institucionais abertas, sem a necessidade de ações sigilosas ou autorização especial. Vamos aos exemplos. Documentos oficiais, diários oficiais, leis, editais. Mídias impressas e digitais, que são jornais, sites e redes sociais. Dados estatísticos divulgados por órgãos públicos. Processos judiciais públicos. Relatórios institucionais não sigilosos. Enfim, as fontes abertas, elas não exigem autorização especial, mas exigem critérios de validação, contextualização e checagem. Muitas vezes, informações críticas sobre articulações criminosas, elas são antecipadas em redes sociais, blogs ou até mesmo aplicativos de mensagens, o que requer aí, então, um monitoramento estruturado. Agora, fontes protegidas são aquelas cuja obtenção ela não está disponível ao público e, portanto, envolve aí pessoas sob proteção institucional, que podem ser colaboradores, voluntários, internos, servidores. Elas podem envolver informações sensíveis oriundas de operações sigilosas ou intercâmbio entre agências mediante classificação de sigilo, ou ainda bases de dados com acesso restrito. Essas fontes, elas exigem cuidados extremos, tanto na abordagem quanto na proteção da identidade da fonte. A integridade do sistema, ela depende do zelo com que se trata quem entrega a informação estratégica. Então, a doutrina exige que o acesso a fontes protegidas seja regulado, controlado, auditável e justificado, inclusive com registro de cadeia de custódia informacional. Pois bem, então, perpassada esta primeira parte, nós vamos avançar agora para a segunda parte. Nessa segunda parte, nós vamos falar agora sobre os meios de obtenção de dados. Meios de obtenção de dados. A forma como que os dados são obtidos, pessoal, pode ser dividida em dois grandes meios. Vocês vão acostumando, porque observa, cada item que a gente entra tem as suas divisões e subdivisões. Por isso que é sempre importante vocês visualizarem essa videoaula acompanhando ali da apostila, do caderno de estudo. No caso aqui nós estamos estudando a própria doutrina. Então vamos lá, os meios de obtenção de dados. O primeiro meio é a obtenção humana, ou se preferir, como está na doutrina, inteligência humana. A coleta de dados, então, ela é chamada de UMINT. A sigla internacional para Human Intelligence refere-se, então, ao uso de fontes diretas e indiretas, como observação de comportamento, entrevistas, informantes voluntários, relatos de servidores e participação em eventos e reuniões. Na inteligência penitenciária, a UMINT, ou coleta humana, inclui, por exemplo, informações oriundas de policiais penais sobre movimentações suspeitas, relatos de internos que voluntariamente repassam informações, coleta durante deslocamentos, visita e audiências. Esses são só exemplos, existem outros.
A Umint, ela vai exigir aí uma habilidade interpessoal, discrição, empatia, controle emocional. Por quê? Porque envolve pessoas, memórias e interpretação. Agora, a segunda forma de coleta de dados é pela obtenção eletrônica, ou, se você preferir, como está na doutrina, inteligência eletrônica. Então, esse segundo meio, né, que é a inteligência de sinais, esse termo, ele vem ali, vocês vão ver na doutrina ali, SIGINT ou SIGINT, né? Da onde que vem essa abreviação? Vem de SIGINT, né, que seria Signal Intelligence, né, vem do inglês. Aqui, a coleta ela se dá por meio de tecnologias e recursos eletrônicos, como monitoramento de comunicações autorizadas judicialmente, análise de registros digitais e telemáticos, captura de dados em sistemas prisionais, vigilância técnica de ambientes monitorados, enfim. O importante aqui é frisar o quê? Que a inteligência penitenciária ela deve atuar sempre dentro dos limites legais, com autorizações formais, quando necessário, e especialmente em caso em que envolva aí o direito à intimidade e ao sigilo de correspondência e comunicações. Porque a ação fora desses parâmetros, aí já vai se tornar quase uma espionagem, né, e uma quebra normativa que pode ensejar responsabilização funcional. Então, a inteligência de sinais, ela pode incluir aqui análise de movimentações em câmaras internas e externas, verificação de logs de acesso em sistemas prisionais, avaliação de registro de visitas, transferências, ligações e contatos. Agora nós vamos fazer uma integração entre fonte e meio. Por que eu quero fazer essa integração? Porque na prática é comum que uma fonte protegida humana, ela forneça um indício que será aprofundado com inteligência de sinais. Ou um dado de fonte aberta, ele pode ser validado por coleta em fontes humanas direta. Percebam que as duas frentes, elas trabalham aí em sinergia, aumentando aí a confiabilidade. Vamos aí um exemplo prático para facilitar a compreensão. Uma publicação suspeita no Facebook, ou seja, que é uma fonte aberta, pode levar à escuta informal de internos aí, que seria então fonte humana. E posteriormente, a análise do circuito interno de câmeras, que estaria na inteligência dos sinais. Aí, nesse contexto, a obtenção de dados, ela não pode ser aleatória. Ela deve ser planejada, segura, documentada e, sobretudo, orientada ao objetivo estratégico definido no planejamento de inteligência. Agora vamos falar um pouco sobre legalidade e controle. Todo meio de obtenção deve respeitar a Constituição, as leis e os princípios do devido processo legal. A legalidade da obtenção é o que garante a legitimidade da informação produzida. Além disso, a doutrina ela recomenda que toda atividade de coleta seja registrada em ambiente seguro, classificada segundo o grau de sigilo e compartimentada conforme o princípio da necessidade de conhecer. Pois bem, pessoal, nós concluímos essa aula reconhecendo aí que a base da inteligência é a qualidade das informações obtidas. E essa qualidade, ela depende da confiabilidade das fontes e da legalidade e eficácia dos meios de obtenção. Na próxima aula, nós vamos abordar um tema decisivo: os estados da mente, os tipos de conhecimento e os trabalhos intelectuais que antecedem o processo analítico da produção de inteligência. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço e até lá!